Olá, tudo bom? Professor Vitorino aqui de volta às nossas aulas. Então, como é que se foram? Como é que foi esse recesso, final de ano, Natal? Estiveram com a família, estiveram com saúde, hein? Aproveitaram para descansar? Espero que sim, tá? A gente retorna agora para a nossa última etapa do ano letivo de 2020, tá? Língua portuguesa para o 7º ano, vocês já me conhecem. Já, inclusive, me apresentei hoje novamente para quem está ligando a TV, né? A partir agora de janeiro. Bom, o que vamos trabalhar na aula de hoje? Qual é o gênero que vamos trabalhar? Vocês sabem que a cada aula eu apresento um gênero para vocês, né? Nós vamos trabalhar hoje o gênero anúncio publicitário. Eu já falei em aulas anteriores bem pouquinho sobre ele quando a gente falou da propaganda, tá? Mas antes, vamos entender qual é a habilidade que vamos trabalhar durante agora a aula da tarde. Interpretar em textos multissemióticos, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, imagens e sua relação com o texto verbal, tá? Então, a relação do texto verbal com o não verbal, a partir trabalhando qual gênero? O anúncio publicitário. Antes de mais nada, vamos relembrar um pouquinho, vamos ver essa imagem, tá? E vamos entender o que é o anúncio publicitário a partir dos conhecimentos que já adquirimos em aulas anteriores, tudo bom? Olha aí, nós temos um carro, a escolha Celta, e eu transcrevi acima um texto que não estava bem nítido, Celta, nova geração, Chevrolet, conte comigo. Olha só. A imagem refere-se à divulgação de uma ideia ou de um produto. Vocês lembram que em dezembro trabalhamos a propaganda, que tinha por finalidade divulgar uma ideia, algo sobre, por exemplo, doação de sangue, alguma campanha educativa sobre a paz no trânsito, essa relação entre bebida e direção. Lembra que a gente trabalhou algumas propagandas com esse conteúdo? Agora olhem para a imagem e me digam. Essa imagem aqui está divulgando o que, na verdade? Uma ideia ou um produto? Um produto. Observe que nós temos um carro, naturalmente, que o anunciante quer vender esse carro, não é verdade? Então, é o veículo da marca Celta, do fabricante Chevrolet. Bom, pelo que já conhecemos e estudamos em nossas aulas anteriores, podemos classificar essa imagem ao lado como uma propaganda. Eu acabei de dizer que a propaganda que estudamos em dezembro vende o quê? Uma ideia. Então, se aqui nessa imagem estamos vendendo um produto, não é uma propaganda, né? Exatamente pelo motivo que eu já disse, a propaganda divulga ideias e não produto. Ora, então como é que nós classificamos esse gênero textual que tem por finalidade vender, divulgar um produto e não uma ideia? Pode ser um serviço também, ou até uma marca. O anúncio publicitário. A gente viu, com certeza, recentemente aí em dezembro, por conta do Natal, presentes e tal, a gente vê muita, essa época do ano, esses anúncios publicitários, vendendo produtos, roupas, calçados, enfim, uma série de artigos aí que estão aí nas lojas para ser comercializados. Já vimos que a intenção deste anúncio é vender essa marca de carro, Celta. Por isso, um anúncio publicitário. Como a relação entre a linguagem verbal e não verbal contribuem para a compreensão desse anúncio publicitário? Observe que nós temos uma imagem, o próprio carro, nós temos o Cebolinha aí muito estiloso, esse óculos aí colorido na cabeça, aliás, ele todo colorido, né? Nós temos o texto, a escolha Celta, né? Vocês perceberam? A escolha Celta, existe um jogo de palavras. Então, como é que isso, o texto e a imagem contribuem para a compreensão desse anúncio? Olha aí o Cebolinha, todo estiloso, eu já falei.
Olha só, o garoto propaganda. É muito importante, normalmente, os anúncios publicitários e mesmo as propagandas se utilizam de imagens de pessoas, de famosos, sejam famosos personalidades, atores, jogadores, enfim, de qualquer área, desde que seja famoso, ou então o próprio Cebolinha, que é famoso, né, das histórias em quadrinhos, não é verdade? Então, são imagens que são bastante conhecidas do público, isso para atrair o público para aquele anúncio. Então, ele está aí, a satisfação, a alegria, o prazer que ele está aí diante dessa imagem. A expressão facial, vocês perceberam? Então, tudo isso é exatamente para fazer com que você não só compreenda, mas que você também queira estar feliz, queira estar com essa satisfação. Claro que, de acordo com o anunciante, essa satisfação é o quê? Você consegue como? Comprando esse carro, né? A escolha Celta. Por que a escolha Celta? Celta é a marca do carro. Mas se o Cebolinha está aí, a gente vai entender também o quê? Que a escolha Celta, que é a marca do carro, ele fez um jogo aí com Celta, a maneira como o Cebolinha chama, que palavra? Certa, ou seja, a escolha certa. Entenderam o jogo? Entenderam? Então, o jogo com as palavras Celta, que é a marca do carro, e Celta, a forma como o Cebolinha fala essa palavra, associando-a a uma escolha certa. Então, tudo isso, ou seja, nós temos aí a linguagem verbal, o texto, e nós temos a imagem do Cebolinha. Isso aí, esse diálogo entre essas duas linguagens faz que tanto você compreenda bem o anúncio, como também é uma estratégia de persuasão, de convencimento do consumidor, do público, para comprar, para adquirir o produto que está sendo ofertado. Bom, Celta nova geração, nova, essa palavra nova, né? Nova, novo, jovem. Olha a imagem do Cebolinha todo estiloso, todo colorido. Então a imagem do Cebolinha associada ao adjetivo nova, presente na descrição do produto, Celta nova geração, também alcança as crianças, os filhos, podendo convencer os seus pais a comprar o produto anunciado. Ou mesmo os próprios jovens, que já estão aí na idade de dirigir e comprar e adquirir o produto. Compreenderam? Então, nós estamos vendo exatamente a habilidade, lembram? Que é a relação entre o texto verbal e o texto não verbal no anúncio publicitário. Bom, então vamos resumir um pouquinho. O anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, produto ou serviço para um público definido em um meio de comunicação, que são os seus suportes. Quais são? Os jornais, as revistas, outdoors, sites, blogs, poderia ser também televisão, rádio, etc., né? Com linguagem persuasiva, ou seja, de persuasão, convencimento, o anúncio publicitário ajuda a convencer o consumidor a realizar uma ação. Qual é a ação? A ação pode ser comprar o produto ou contratar um serviço. É essa a finalidade de um anúncio publicitário, tá? Convencer o consumidor a realizar uma ação, que pode ser comprar o produto ou contratar um serviço, tá? Bom, os elementos verbais e não verbais, eles podem se combinar na criação de um anúncio publicitário. Nós acabamos de ver aí, quando vimos o Cebolinha, associado à escolha Celta, a Celta nova geração. Elementos verbais, o título, uma frase curta e chamativa, usada para atrair a atenção do leitor, por exemplo, Celta nova geração é o título, é o nome, né, essa propaganda daquele carro, daquele produto. O texto, justificativas e as características principais do produto. Nós temos nesse anúncio um texto bem curtinho, mas é um texto bem conciso, que diz muito a escolha Celta, a escolha certa. A gente viu o jogo aí quando analisou no slide anterior. A assinatura, o logotipo que identifica a marca, quer dizer, nós temos ali o logotipo da Chevrolet. E nós temos o slogan, que é uma frase que sintetiza a imagem do anunciante, ou seja, conte comigo, né? Isso é a frase que está lá, representando esse anunciante aí, que é a Chevrolet.
Elementos não verbais, nós já vimos também, uma imagem relacionada à ideia que se quer enfatizar no texto ou a própria imagem do produto. Ou seja, nós vimos aí os elementos não verbais, o cebolinha, é uma imagem, não é verbal, não é palavra, e o próprio, a imagem aí do próprio carro. O próprio carro está aí no anúncio, ok? Bom, vamos ver agora uma atividade para a gente praticar o que a gente está estudando hoje, tá certo? Relembrando, antes da atividade, a gente perceber que o anúncio publicitário e a propaganda que nós estudamos em dezembro próximo passado, é muito estreita a diferença, né? A propaganda vem de ideia, está associada a uma ideia, né? Uma ação, por exemplo, uma campanha educativa, uma biblioteca, uma epidemia, né? Nós vimos a questão do trânsito, então a doação de sangue, então a propaganda está mais ligada a essa questão da ideia. E o anúncio publicitário, um produto ou serviço, ok? Ou então uma própria instituição, você pode fazer um anúncio publicitário apenas, por exemplo, de uma empresa, enfim, de uma forma geral, não está vendendo um produto especificamente, nós chamamos de que é institucional. Bom, então nós vamos ver, nós temos aqui a imagem, nós temos aqui do produto Aurora, do presunto, saboroso, é Aurora. E nós temos aqui um garoto propaganda, que é uma imagem forte, normalmente se associa até para poder atrair os seus seguidores, os seus fãs. Então, se aquela celebridade, se aquela pessoa famosa indica, diz que consome aquele produto, então, porque é bom. Então, é uma estratégia de persuasão aí que a gente percebe muito nos anúncios. Vamos ver a questão. O texto ao lado é uma história em quadrinhos, nós temos aí uma narrativa contada em quadrinhos. Não, nós temos apenas uma imagem simples, não é verdade? E não tem uma narrativa, não conta uma história. Então, não é a letra A, vocês concordam comigo? Um texto de instruções, vocês estão vendo? Alguma orientação para se fazer alguma coisa, para se montar algo, para se preparar alguma comida, enfim. É um texto instrucional? É uma propaganda? É uma ideia que está sendo veiculada aí, que está sendo promovida? Ou é um anúncio publicitário, um produto? Já sabem a resposta? 15 segundinhos aí para vocês pensarem melhor, tá bom? E a gente comenta já já. Bom, então vamos lá. Nós temos aí, repetindo, a imagem, presunto saboroso, é Aurora, nós temos o Guga, nós temos aqui um sanduíche muito bonito, né? Um pão aí com presunto, dava até vontade de comer, né? Enfim, então vamos lá. Nós já vimos que a história em quadrinhos não é, porque de pronto, quando eu falei o item A, nós já analisamos. Não tem narrativa, então não é uma história em quadrinhos. Um texto de instruções. Existem aqui como preparar esse sanduíche, hein? Então não tem orientação nenhuma, como, sei lá, alguma restrição, alguma informação sobre esse produto, de como comê-lo, como prepará-lo, não tem. Então não é um texto de instruções. Uma propaganda. Isso aqui é uma ideia ou um produto para você ir num supermercado, sei lá, no mercadinho e comprar? A intenção aí, né? Qual é a finalidade aí? É uma ideia ou um produto? É a letra C ou a letra D? Quem marcou a letra D acertou, é anúncio publicitário, né? Existe um caráter comercial, tá? Diferente da propaganda, que não tem esse caráter comercial, é mais educativo. É mais de consciência, de ideia, tá bom? Ao passo que o anúncio publicitário tem essa coisa do comercial, do vender. Bacana?
Então, nós vamos agora para a nossa próxima questão. Que tipo de linguagem é predominante no texto? Assim, nós temos a literária, quer dizer, existem aí recursos literários, a figura de linguagem, jogos com palavras, vocês percebem aí metáforas, hipérboles, metonímias, percebe essas figuras, esse jogo com a palavra, esse trabalho com a palavra elaborado. Verbal e não verbal, quer dizer, esse jogo com a imagem, com a palavra, existe essa associação aí. Subjetivo, ou seja, algo que é mais pessoal, né? De ordem mais pessoal. Vocês acham? O que vocês veem? Formal e informal. Como é que a gente caracteriza essa linguagem? O que é mais evidente? O que é mais forte aí nesse anúncio publicitário? O que chama mais atenção? Salta aos nossos olhos. Tempinho aí para vocês, tá bom? Uns 15, 20 segundos e a gente comenta. Então, vamos voltar para o nosso comentário. Vocês já sabem, já encontraram a resposta. Então, vejam só, não há aqui uma linguagem, vamos dizer assim, elaborada, uma palavra, um jogo com palavra, uma seleção vocabular, assim, que nos permita classificar esse texto como literário. Então, não é um texto literário, né? Texto literário é um texto que tem, por exemplo, uma poesia, um romance, um conto, né? São textos que são mais que pertencem, vamos dizer assim, ao ficcional, ao literário. Aqui não é ficcional, não é literário. Verbal e não verbal. Olha, nós temos a imagem, eu falei da imagem do Guga, esse sanduíche, o próprio presunto aqui ao lado, é muito forte a imagem. A não verbal, desculpa, né? O sanduíche, o presunto. E a verbal, o presunto saboroso é a Aurora. Observe que é um texto direto, simples, objetivo, né? Ao ponto que ele quer informar sobre o produto. Então, a letra B, com certeza, é a correta, tá bom? Não é subjetiva, porque não é particular, tá? Ele quer atingir, na verdade, uma extensão quanto maior de pessoas, então... Ao contrário, ele é bem objetivo, ele é direto naquilo que ele quer falar sobre o produto, tá bom? E formal e informal, não há vamos dizer assim, esse caráter aí, né? A principal informação, a principal característica dessa linguagem é exatamente essa mistura entre imagem e texto, ou seja, esse jogo entre a linguagem verbal e a não verbal. Bacana? Bom, nós vamos ver agora essa questão. A imagem ao lado é um anúncio publicitário de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. Eu estou precisando mudar minha embalagem, vocês perceberam? Comparei com o saco de açúcar. A relação de sentido entre a sua linguagem verbal e a não verbal se estabelece ao. Então, observe que essa embalagem onde tem o saco de açúcar, ele representa um corpo. É um corpo, né? Olha, um biguinho aqui, a barriguinha bem saliente, tá certo? Então, nós temos um lado o açúcar e nós temos, é um anúncio de um adoçante que tem o mote, mude sua embalagem. Então, como é que essa relação de sentido entre o que está escrito, por exemplo, açúcar e o próprio o mote do adoçante e a imagem, que é esse corpo, né? Esse corpo aí, barrigudinho. Vamos lá. Letra A. Associar a palavra açúcar à imagem do corpo fora de forma. A palavra açúcar está num corpo fora de forma, vocês concordam? Letra B. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado. Vocês acham que o anúncio publicitário que é veiculado nas TVs, no rádio,
ele vai ter essa finalidade de ridicularizar a tendência da sociedade, qualquer que seja o grupo social. Vamos pensar sobre isso. Enfatizar, aliás, a forma física, né? E enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis. Eu vou retornar ao meu comentário da letra B. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado. Ele não vai ridicularizar. Vocês acham que vai ridicularizar um grupo social? Eu tenho a impressão que não, mas vocês pensem um pouquinho. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis. Essa letra B, letra C é meio parecida com a letra B, porque se eu enfatizo uma tendência, de alguma forma, eu estou falando, né, mal de outra. Mas a questão é, existe esse foco nessa tendência da sociedade contemporânea de hábitos alimentares? Está falando de tendência social ou está falando do objetivo que ele tem em relação ao produto que ele está vendendo? O efeito que esse produto pode causar no corpo de quem está consumindo esse produto. Vamos pensar. Letra D. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população. Ora, esse produto que está sendo divulgado possivelmente numa TV ou que seja impressa, mas enfim, é um produto que de alguma forma é industrializado. Então ele vai criticar um produto que é industrializado, vai criticar um outro produto que é industrializado. Vocês acham que isso pode acontecer? Bom, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aqui junto comigo. Se tiver ficado muito confuso, a gente vai comentar os itens novamente e aí vamos encontrar juntos a resposta, tá bom? Mais um tempinho aí para vocês pensarem. Bom, então vamos retornar. Nós temos o quê? Nós temos a imagem desse corpo, com esse nome açúcar. Nós temos o mote, a propaganda, o anúncio, né? Esse anúncio divulga um adoçante que tem o mote, mude sua embalagem. São as informações da questão. Tá? Então, associar a palavra açúcar à imagem do corpo fora de forma, olha, se ele apresenta uma embalagem em um corpo que está fora de forma, e o mote é mude a sua embalagem, a letra A está correta. Quer dizer, ele diz o seguinte, o açúcar vai deixar o seu corpo fora de forma. Né? Por várias questões. A gente sabe que o açúcar não faz muito bem à nossa saúde. Então, vai deixar o nosso corpo fora de forma. Por isso, mude a embalagem, ou seja, passe a consumir esse adoçante que eu estou divulgando. Compreenderam? Então, por isso que é a letra A. A letra B, ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado. Ora, se eu estou divulgando um produto, eu não vou ridicularizar, falar mal, né, do cliente do produto que eu estou anunciando. Não é se eu estou anunciando é porque eu quero vender. Então, como é que eu vou falar mal da pessoa que vai consumir o produto que eu quero vender? Isso não é lógico, isso não é? Vocês conseguem compreender que não tem muito a ver a letra B? Letra C, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis. Olha, não é exatamente enfatizar, ele quer vender o produto dele. E para vender o produto dele, ele faz a relação dos benefícios, que é mudar a embalagem, ou seja, ter um corpo saudável, abandonando o outro produto que deixa o corpo fora de forma. Então, não é exatamente enfatizar a tendência nenhuma. Ele está apenas pontuando vamos dizer assim, uma vantagem de se consumir o produto que ele está anunciando, que vai trazer, com certeza, mais saúde para a pessoa. E a letra D, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados. Ora,
um adoçante é um produto industrializado. Então, como é que eu que estou divulgando um produto industrializado, eu vou estar criticando o consumo de outros produtos? Isso não é lógico. Então, por isso que a letra A é realmente a letra correta, é a que está realmente diretamente relacionada aí com esse jogo entre linguagem verbal e não verbal. Bom, nós temos aqui uma última questão. A relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal de um anúncio publicitário é um importante instrumento de persuasão do público para consumir o produto anunciado. Como se pode ver no anúncio ao lado, através do... Então, observe, o que nós temos de linguagem verbal? Amor se parece muito com isso. E qual é a linguagem não verbal? É um sanduíche, mas observe como esse sanduíche está aí na forma de um coração. Então, o que tem a ver esse texto não verbal, que é o formato desse sanduíche, com o texto verbal, amor, se parece muito com isso. Então, o que é? Através do formato da letra utilizado, é o formato da letra que está persuadindo aí, que está criando essa conexão entre linguagem verbal e não verbal, é o formato da letra. Número de camadas do sanduíche, nós temos aí realmente um sanduíche bem grandão, né? São muitas camadas, mas é a quantidade de camadas que faz o elo, né? A ligação, a relação entre essa imagem e o texto. Amor se parece muito com isso. Tamanho do sanduíche, tamanho, são muitas camadas, é grande, é o tamanho, mas é esse tamanho que faz essa ligação entre a imagem e a palavra. Formato de coração do sanduíche. Então, qual desses itens você marcou ou marcará aí no seu caderno, ok? 10 segundinhos, acho que vocês conseguem responder essa aqui com mais facilidade, não é não? Vamos ver aí, uns 10 a 15 segundos para vocês matarem a charada e a gente comenta já já. Bom, então vamos lá. A relação entre a linguagem verbal, amor, se parece muito com isso. E a linguagem não verbal de um anúncio publicitário, nós temos aqui a imagem de um sanduíche no formato de um coração, né? É um importante instrumento de persuasão do público para consumir o produto anunciado. Essa relação entre o que está escrito e a imagem. Como se pode ver no anúncio ao lado através do... Então, o que nesse anúncio que vocês estão vendo aqui ao lado... O que tem, qual é a ligação, qual é a conexão entre o que está escrito e a imagem? Formato da letra? Não, né, gente? Formato da letra não, porque o formato da letra, ele não tem, não tem, eu não vejo, mas se vocês conseguirem enxergar aí, nenhuma ligação entre a letra, o formato da letra, né, e a imagem aqui, que é o do sanduíche. Número de camadas do sanduíche, a quantidade de camadas também, amor se parece muito com isso. Não. Tamanho do sanduíche, que está muito ligado à letra B. Número de camadas e tamanho do sanduíche, basicamente a mesma coisa. Então, a letra D, formato de coração. Quer dizer, esse formato de coração, o coração está ligado diretamente à palavra amor. Então, há realmente um jogo aí de proximidade entre a imagem e o texto escrito. Tudo bom? Bom, então é isso, tá? Hoje nós trabalhamos nessa aula agora a relação entre texto verbal e o não verbal em anúncios publicitários. Espero que vocês tenham compreendido, as dúvidas levem aos seus professores e espero que fiquem bem, fiquem com Deus, façam as atividades. Está terminando, é só o mês de janeiro, a gente chega já no fim, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.
E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e nessa aula nós vamos falar justamente de resolução de problemas envolvendo o conjunto dos números inteiros. Então, prepara aí papel, caneta, lápis, borracha, que a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, gente. Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a resolver problemas envolvendo operações com números inteiros. O que é que a gente observa que é característica do conjunto dos números inteiros? São números inteiros, positivos, negativos e o zero. Então, é essa característica que nós vamos observar dentro desse conjunto. Números inteiros, positivos, negativos e a inclusão do zero. Então, para a gente começar a nossa aula, nós vamos observar que ao longo dela, nós vamos resolver vários problemas envolvendo as operações de adição e subtração com números inteiros. Aqui nós temos nosso primeiro problema. Olha só, expresse a utilização da adição de números inteiros em cada situação que segue e dê o seu resultado. Na letra A, nós temos o seguinte: em um jogo, Alice ganhou 12 pontos e perdeu 7. Como é que a gente pode representar essa situação problema? Então, se ela ganhou 12 pontos, então nós vamos colocar aqui mais 12. E se ela perdeu 7, nós vamos colocar aqui menos 7. Então, mais 12 menos 7, você vai observar que você está trabalhando com números inteiros com sinais opostos. Um número é positivo, o outro é negativo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar o seguinte, que você vai retirar justamente 7 números inteiros desses 12 que você tem aí, que são positivos. Então, quando a gente está operando com números com sinais contrários, ou seja, um é positivo e outro é negativo, nós fazemos o quê? Nós realizamos a subtração entre esses dois números. Então, você vai efetuar uma subtração, vai ficar aqui 12, menos quem? Menos 7. Realizando essa subtração, o que é que você observa? Que aqui você vai tirar 7 de 12 e o resultado vai ser exatamente igual a quanto? A 5. Esse é o resultado. Então, se você retirou 7 pontos de 12 que você ganhou, o resultado é 5. 5 o quê? 5 positivo, certo? Então, aqui é um problema bem tranquilo, a gente começa a aquecer aqui a nossa aula. Na letra B, o que é que você vai observar? Uma comida congelada, ela estava sendo mantida a temperatura de menos 20 graus Celsius e sofreu uma variação de menos 5 graus Celsius. Então, ela estava com menos 20 graus Celsius, ela desceu mais 5 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui menos 20, menos 5, e aqui, como a gente está trabalhando com números que possuem sinais iguais, o que é que você vai fazer? Você vai conservar o sinal, conserva-se o sinal aqui é negativo, nós colocamos aqui e fazemos o que com esses valores? Nós vamos somar 20 mais 5. 20 mais 5 é 25. Então, qual é a variação? Uma comida congelada estava sendo mantida a temperatura de menos 20 graus Celsius e ela sofre uma variação de menos 5 graus Celsius. Então, ela desceu mais 5 graus Celsius. Então, nós vamos parar em menos 25 graus Celsius. Essa é a temperatura da determinada comida. Passando para o item C, o que é que a gente vai observar? Em um torneio de futebol, um time tem 14 pontos ganhos e 20 pontos perdidos. Então, se você for determinar a quantidade de pontos, o saldo aí desses pontos, dessa pontuação, você vai ter o quê?
14 pontos ganhos, então é 14 positivo, menos os 20 pontos perdidos. No caso aqui, a gente está trabalhando com o quê? Com dois números inteiros que possuem sinais contrários. Um é positivo, o outro é negativo. Quando eu tiver isso, eu vou realizar uma subtração entre os números. Então, faça 20 menos 14. O resultado é igual a 6. Então, o resultado aqui é 6. Mas é 6 o quê, professor? É 6 positivo ou é 6 negativo? Observe o maior valor entre esses dois números, 14 e 20. Maior valor absoluto. É de qual número? É do 20. Então, você vai conservar o sinal dele, o sinal negativo. Então, vai ficar menos 6. Esse é o resultado. Item D. Seu João depositou R$ 239 em uma conta corrente que estava com seu saldo devedor de 540. Ou seja, menos 540 tinha na conta do seu João. E aí o que é que ele faz? Ele faz um depósito de R$ 239. Quando ele faz esse depósito, o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, que o valor, o saldo devedor dele diminui. Diminui por quê? Porque ocorre o seguinte, ele deposita, só um instante, ele deposita R$ 239, ou seja, ele colocou R$ 239 na sua conta, então isso é um valor positivo. Só que a conta já estava, vamos dizer assim, no vermelho, já estava negativada a conta dele, então ele tinha menos 540 na conta. Quando ele faz isso, o que é que acontece? Acontece o seguinte, a conta que estava no vermelho, em menos 540, ela dá uma diminuída. Isso por quê? Porque se eu for realizar uma operação entre dois números com sinais diferentes, com sinais opostos, o que é que acontece? Nós fazemos a subtração entre os valores e nós vamos conservar o sinal do maior valor absoluto entre esses dois números. Então, eu já sei que o resultado é negativo, certo? E aí você vai fazer o seguinte, 540 menos 239, só para observar qual foi o valor que ficou na sua conta. Então, 0 menos 9 não pode, vou pegar um emprestado, fica 10, 10 menos 9, 1. Aqui era 4, ficou 3. 3 menos 3, 0. E 5 menos 2, 3. Então, o valor é exatamente igual a 301. Então, ficou menos R$301 que ele continua devendo em sua conta corrente. Olha só, gente. Bem tranquilo esse problema, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula para a gente observar outros problemas que envolvem justamente essas operações com números inteiros. Olha só esse problema. Eu vou justamente explicar para vocês como é que acontece. Vocês vão tentar resolver aí em casa e logo em seguida a gente já vem para poder resolver ele. No jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados. Olha só na tabela. Rodrigo, Carolina, aí tem a primeira partida, a segunda partida, terceira partida e a quarta partida. Olha só. Rodrigo, na primeira partida ele ganhou 510 e a Camila perdeu 80. Na segunda partida, o Rodrigo perdeu 215 e a Carolina ganhou 475 pontos. Na terceira partida, o Rodrigo ele perde justamente 485 pontos, enquanto que a Carolina, ela ganha 290 pontos. Na quarta partida, o Rodrigo ele ganhou 625 pontos, enquanto que a Carolina, ela perde 115 pontos. Então, na letra A, qual é o número total de pontos de Carolina após as 4 partidas? Então, aqui basta que a gente faça o seguinte, observe que na primeira partida ela perde 80, então é menos 80.
Depois ela ganha 475, então você vai botar mais 475. Depois você vai para a terceira partida e ela ganhou 290, então mais 290. Depois ela perde 115, então menos 115. Então, essa aqui é a relação da quantidade de pontos. Quando você fizer todas as operações devidas, você vai ter como resultado justamente a quantidade de pontos da Carolina. No item B, pergunta o seguinte: qual o número total de pontos de Rodrigo após as 4 partidas? Você vai proceder da mesma maneira, certo? E no item C, de quem foi a vantagem final? Quantos pontos de liderança nós temos aí nessa vantagem? Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer essa resolução aí desse nosso probleminha e logo em seguida a gente vem para poder discutir ele. Então, vamos lá, mãos à obra, vamos trabalhar agora. Vamos lá, galera. Vamos responder esse nosso probleminha. Olha só. A gente deixou aqui tudo armado para que a gente possa responder nosso item A.
A gente quer saber aqui quantos pontos fez a Carolina ao final das 4 partidas. Então, na primeira partida ela perde 80 pontos, na segunda partida ela ganha 475 pontos, na terceira partida ela ganha mais 290 pontos e na quarta partida ela perde 115 pontos. Então, a ideia que a gente tem para resolver esse problema é justamente o seguinte: como a gente está trabalhando com números inteiros, eu vou pegar os números que possuem sinais iguais. Aqueles que possuem sinais iguais, eu somo e coloco o resultado conservando seu sinal. Depois a gente vai trabalhar com o restante. Então, para começo de história, vamos pegar logo e somar 115, certo? Com 80. Porque 115 é negativo, o 80 também é negativo, a gente soma e conserva seu sinal. Então, olha só. 5 mais 0, 5. 8 mais 1, 9. Vou baixar o 1, porque eu vou estar somando com 0. Então, fica aqui 195 negativo como resultado. Então, vai ficar assim, ó, menos 195. Agora, eu vou somar com quem? Com o resultado da soma, da adição entre 475 e 290. Vamos lá. 475 mais quem? Mais, vou colocar aqui o sinal para indicar que a gente estava fazendo uma adição, mais 290. 5 mais 0, 5. 7 mais 9, 16, vai ficar um 6 aqui. Vou levar 1 para a próxima casa decimal. 1 mais 4, 5, 6, 7. Então, 765. Então, 765 positivo e 195 negativo. Então, o que é que eu vou fazer com esses dois números inteiros aí? Como é que a gente vai relacionar eles? Como eu tenho que trabalhar com eles aí, o que é que eu vou realizar? Eu vou realizar uma subtração entre esses dois números inteiros que possuem sinais opostos. Então, realizo uma subtração entre 765 e 195. Vamos lá. 765 menos 195. Quando eu faço isso, 5 menos 5, 0. 6 menos 9 eu não posso. O que é que eu vou fazer? Você vai pedir um emprestado, fica 16. 16 menos 9 é exatamente igual a 7. E aqui não é mais 7, sim 6. 6 menos 1, 5. Então, o resultado é 570, o que? Positivo. Então, mais 570. Eu conservo o sinal do número que possui o maior valor absoluto. Então, tá aí. No item B diz o seguinte: qual é o número total de pontos de Rodrigo após as 4 partidas? Eu vou apagar essas operações que fizemos aqui. Isso aqui foi para o problema com a Carolina. Agora nós vamos trabalhar com a pontuação do Rodrigo. Olha só, Rodrigo na primeira partida faz 570 pontos. Ele ganhou 510 pontos, desculpa. Então vamos lá, mais 510. Depois ele perdeu 215, então é menos 215. Logo em seguida, terceira partida, o que é que aconteceu? Ele perde novamente, ele perdeu 485 pontos, gente. Então, menos 485 pontos. E logo em seguida ele ganha 625, então mais 625. Então, a estratégia qual é? Você trabalhar com aqueles números inteiros que possuem o mesmo sinal. Primeiro eu vou trabalhar com os números que possuem sinal positivo, no caso, 510 e 625. Você pega 510 e vai somar com 625. Ao somar esses dois números, nós vamos ter o quê? 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. 5 mais 6, 11. Então, o resultado aqui é 1.135 positivo. Então, vou colocar aqui, ó, mais 1.135 positivo. E agora nós vamos trabalhar com esses dois números negativos.
Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vamos lá. Nós vamos ter 215 mais quem? 485. Então vamos lá. 5 mais 5, 10. Fica 0, vai 1 para a próxima casa decimal. Fica 2. 1 mais 1 é 2. 2 mais 8, 10. Fica 0, vai 1 para a próxima casa decimal. Aqui, 2 mais 4, 6 mais 1, 7. Então o resultado aqui é 700. Só que é 700 negativo. Menos 700. E agora o que é que eu faço? Você subtrai 1.135 e 700. Então vamos lá. 1.135 menos 700. Você vai subtrair 700 de 1.135. Como é que vai ficar? 5 menos 0. 5. 3 menos 0. 3. 1 menos 7. Não pode, peço um emprestado. Vai ficar 11. E aí eu vou ter como resultado que 11 menos 7, 4. E o 1 que estava aqui não está mais. Então o resultado é 435. Então o resultado aqui, 435. Positivo ou negativo? Positivo, gente. Então olha só. De quem foi a vantagem final? A vantagem foi da Carolina ou foi do Rodrigo? A Carolina, pois ela obteve uma maior quantidade de pontos. Ela obteve 570 pontos contra 435 do meu amigo Rodrigo. Mas por fim, o que é que pede? Pede justamente quantos pontos de diferença tem essa vantagem. Como é que você vai fazer? Basta que você faça a subtração entre 570 e 435. Então, 570 menos 435. E aí, se você tiver algum problema, você arma e efetua a subtração. Então, vamos lá. 570 menos 435. Vamos lá. 0 menos 5, não posso tirar 5 de 0. Vamos pedir emprestado, fica 10. Então, 10 menos 5, 5. Aqui não será mais 7, sim 6. 6 menos 3, vai ficar 3. E 5 menos 4, 1. 135. Então, o resultado aqui é 135. Então, a diferença aqui dessa vantagem é justamente de 135 pontos. Tudo ok, gente? Deu para entender todo esse problema, toda a esquematização que nós fizemos aqui para resolver ele? Beleza. Então vamos dar continuidade à nossa aula, vamos observar nosso próximo problema. Olha só, aqui é um problema bem tranquilo. Olha só esse probleminha. Um termômetro está marcando menos 2 graus Celsius em uma determinada cidade. Se a temperatura subir 6 graus, quantos graus marcará o termômetro? Olha só, gente. Eu estou com menos 2 graus Celsius. Se subir 6 graus, eu vou estar adicionando aí 6 graus Celsius. Então, menos 2 mais 6, como é justamente uma operação com dois números inteiros que possuem sinais opostos, eu vou realizar uma subtração e conservar o sinal do número que possui maior valor absoluto. Que no caso aqui será o quê? O 6. Então, o resultado dessa operação já será positivo. E aí você faz o quê? 6 menos 2, 4. Então, vai ser justamente 4 graus Celsius que estará marcando o nosso termômetro. Beleza? Tranquilo, gente. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Olha só, esse problema aqui é bem interessante. Já vai puxar um pouco mais de vocês. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem. Logo em seguida a gente já vem, discute ele e vê como é que a gente pode resolver esse problema. Então, olha só. Uma pessoa tem R$600 em sua conta bancária e faz sucessivamente as seguintes operações: retira R$ 73,50, depois deposita R$ 18,30, retira novamente R$ 466,90 e depois novamente retira R$ 125.
o saldo final fica positivo ou negativo e em quantos reais vai ficar positivo ou negativo. Agora é contigo, vamos lá. Trata de pegar teu papel, tua canetinha e resolver esse problema. Vamos lá, gente. Vamos lá, galerinha, vamos começar a responder o nosso problema. Olha só, eu vou pelo menos colocar aqui um esboço para que vocês possam concluir o raciocínio de vocês em casa. Olha só, uma pessoa ela tem R$600 em sua conta bancária, certo? Então, ela já começa com mais R$600. E aí ela faz as seguintes operações. Olha só. Primeiro ela retira R$ 73,50. Se ela retira é menos R$ 73,50. Depois ela deposita. Se ela está colocando na sua conta, então ela está fazendo um ganho, certo? Ela está adicionando. Então nós vamos colocar aqui o sinal de mais. E aí, R$ 18,30 foi o que ela colocou na sua conta. Mas logo em seguida, o que é que ela faz? Ela retira R$ 466,90 da sua conta. Se ela faz isso, então ela está efetuando uma subtração. Então, menos R$ 466,90. Logo em seguida, ela faz o quê? Ela retira novamente a importância de R$ 125. Então, menos R$ 125. Então, basta que você observe o seguinte, você tem uma expressão numérica envolvendo os seguintes números que nós temos aqui. Nós temos mais 600, menos R$ 73,50, mais R$ 18,30, menos R$ 466,90 e menos R$ 125. Então, a ideia que eu dou aqui para vocês é que vocês façam o seguinte, observem os números que possuem sinais iguais. Vocês efetuem a soma deles, conservando o sinal, para depois efetuar a subtração entre números que possuem sinais opostos, certo? Conservando o quê? Aquele número, conservando o sinal daquele número que possui o maior valor absoluto. Beleza? A gente encerra por aqui nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo a respeito da resolução desses problemas que envolvem justamente operações com números inteiros. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
E aí, garotada do ensino municipal, tudo bem? Bom, essa é a nossa primeira aula do mês de janeiro e eu quero aproveitar para dar boas-vindas a todos vocês, né? E torcer para que tudo dê certo e que esse ano seja menos traumático do que o ano passado e quem sabe a gente possa conseguir voltar, né, às nossas aulas presenciais, né, da forma híbrida ou não, contanto que a gente recomece a nossa rotina de anos anteriores, beleza? Então, essas aulas que nós vamos ver a partir de hoje, elas são uma revisão de alguns temas importantes que foi escolhido para vocês para melhorar, certo? E aprofundar e, logicamente, né, como no final do ano letivo de 2020, né, para aproveitar para reforçar o conteúdo para vocês. Tá beleza? Então vamos lá, minha gente. Pois muito bem. Nessa aula nós teremos como tema as plantas, né? E eu escolhi algumas questões que eu achei importantes para a gente debater e fazer os comentários importantes a respeito desse assunto. Então vamos lá iniciar. A nossa primeira questão, ela começa, vou até usar a ferramenta aqui, com um quadro onde nós temos os principais grupos de plantas, né, na escala evolutiva, na sequência evolutiva, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. E na primeira coluna nós temos algumas características evolutivas que surgiram no curso do tempo, que nós chamamos de características marcantes, e essas características, elas são encontradas a partir de alguns grupos, que aliás é o que a gente usa numa área chamada de cladística para podermos, né, entender a evolução desses grupos vegetais, beleza? Então nós temos sementes, flores, fruto, vasos condutores e esporos, tá certo? Então, na escala evolutiva, o surgimento da semente, ela foi uma adaptação extremamente importante porque permitiu que o embrião pudesse viver fora do corpo do adulto, dentro de uma estrutura que pudesse fornecer proteção contra a desidratação, choques mecânicos, as intempéries, e ao mesmo tempo fornecer nutrientes para que essas plantas, esses embriões, né, dessas plantas pudessem se desenvolver até germinar e formar uma nova plantinha. Beleza. Todas as plantas têm sementes? Não. As chamadas plantas criptógamas, que são plantas que têm estruturas reprodutivas escondidas, vamos dizer assim, numa expressão mais simples, elas não possuem sementes. Nós só vamos falar em sementes a partir dos chamados grupos das gimnospermas, certo? Está aqui marcadinho, beleza? Que foi o primeiro grupo para manifestar esse tipo de estrutura, o que foi um avanço evolutivo muito importante para esse grupo de plantas, certo? E, logicamente, na escala seguinte, já o grupo mais recente também apresenta sementes. A diferença aqui entre esses dois grupos, que são chamados genericamente de fanerógamas, é que as sementes das gimnospermas são nuas, ou seja, essas sementes não são envolvidas pelo fruto, enquanto que as angiospermas apresentam esse invólucro chamado de fruto. Tá ok? Então nós marcamos os dois últimos grupos com presença de semente. Aí nós vamos falar do advento da flor. A gente ainda encontra livros falando de flores, certo? Em alguns grupos de plantas, são flores atípicas, mas vamos tentar esclarecer. As flores surgiram nas chamadas plantas fanerógamas, que são plantas que têm estruturas reprodutivas expostas, visíveis, né? Então, como as briófitas e as pteridófitas são criptógamas, então está fora dessa jogada. As gimnospermas têm flores. Gente,
A flor típica que nós conceituamos como tal, a gimnosperma não tem. Ela tem uma estrutura complexa chamada de estróbilo, certo? Mas que muitos autores concordam hoje em dia que não pode ser denominada de flor, tá? Então, somente as angiospermas apresentam essa característica. É uma característica, portanto, exclusiva desse grupo. Só as angiospermas têm a flor típica, ou seja, com os 4 verticílios característicos de uma flor, certo? Muito bem. Aí vem o fruto. O fruto também só é encontrado em fanerogmas. E na evolução do desenvolvimento da flor e a estrutura embrionária, o ovário da flor é quem se modifica graças à ação de hormônios e de enzimas para a formação do fruto. O ovário só existe nas angiospermas, na flor das angiospermas. Portanto, o fruto também é uma característica exclusiva das angiospermas. Tá ok? Aí nós vamos agora para os vasos condutores, ou vasos de condução. Esses vasos, chamados de xilema e floema, são vasos que conduzem as seivas, os fluidos, com nutrientes minerais e nutrientes orgânicos por todo o corpo da planta, certo? Nós temos os primeiros grupos de plantas que não possuem essa característica. As chamadas briófitas, as seivas, elas são transportadas de célula a célula por mecanismos celulares. Então, não tem um sistema de vasos. Mas, a partir das pteridófitas, como é o caso da nossa samambaia, bastante conhecida, certo? Desculpa, eu coloquei aqui no lugar errado. Bastante conhecida, né, como planta ornamental, já tem sistema de vasos condutores. Isso foi importante por quê? Porque aumentou a eficiência de distribuição de alimento dentro da planta, o que permitiu que essas plantas tivessem o desenvolvimento maior. Elas são plantas maiores do que as briófitas. Algumas até atingindo dimensões arborescas, né, com 5, 6 metros de altura, como é o caso do samambaiaçu, tá? Então, a partir daqui, todo mundo tem vaso condutor de seiva, que é uma característica que se mantém nos grupos que vieram posteriormente às pteridófitas. E por último, os esporos, né? Os esporos são encontrados em que tipo de plantas? Gente, esporo é uma estrutura celular reprodutiva assexuada, que através da germinação forma uma outra fase da vida da planta. Então, nós podemos dizer que essa é uma característica comum a todas as plantas. Então, as briófitas possuem, as pteridófitas também, a mesma coisa para as gimnospermas e de forma igual para as angiospermas, porque é produzidos os esporos que germinam e formam a fase gametofítica, tá ok? Essa produção desses esporos é feita de maneira assexuada, beleza? Então esse é o preenchimento adequado do quadro que a gente mostra para vocês aqui. A proposta até para entender um pouco a evolução das plantas ou dos principais grupos de plantas, certo? Muito bem, minha gente. Vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão pede para observar essas figuras, tá ok? Mostrando os grupos das plantas. Então, A, B, C, D, certo? Os grupos de plantas. E só para relembrar vocês, ó, aqui nós temos, deixa eu ver aqui na ferramenta. Aqui nós temos o musgo, que são as briófitas, né? Aqui nós temos a samambaia, que é uma pteridófita, um grupo bem conhecido da gente. Aqui nós temos uma árvore típica do bioma brasileiro, né? O pinheiro do Paraná, que produz estróbilos, que não são flores típicas, que é uma gimnosperma. E aqui uma plantinha com uma flor, que como nós vimos na questão anterior, é uma característica exclusiva das angiospermas. Então, o que ele quer nessa questão é escrever que grupos pertencem cada uma dessas figuras.
E, logicamente, fazendo a explicação das figuras, eu já mencionei para vocês. Vamos agora só organizar isso. A letra A, portanto, ficaria as briófitas, o musgo, que são plantas criptógamas, sem vasos condutores de seiva, plantas muito simples. É aquela plantinha que fica no muro do quintal da casa da gente no período chuvoso. Nós temos as pteridófitas samambaia, já é mais conhecido, né? Planta ornamental. Nós temos a letra C, uma plantinha com flor, as angiospermas, e a letra D, o pinheiro do Paraná, que é uma árvore típica do bioma da mata de araucária, certo? Que é uma gimnosperma. Ok, minha gente? Então, dando prosseguimento. A nossa terceira questão, tá? Veja bem. Ainda sobre a figura do exercício anterior. Qual grupo produz sementes, mas não produz frutos? Lembra, gente, quando eu estava explicando aquele quadro da primeira questão, já foi mencionado isso. As plantas que têm flores e semente, aliás, as plantas que produzem sementes são chamadas de fanerógamas. São dois grupos de plantas, as gimnospermas e as angiospermas. No entanto, como eu já falei, as sementes das gimnospermas, elas são sementes nuas, elas não possuem frutos. Presença de fruto é uma característica exclusiva das angiospermas. Portanto, a resposta é gimnosperma para a letra A. Beleza? Seguindo, quais dos grupos não apresenta vasos condutores de seiva? Novamente, pessoal, só para reforçar, naquele quadro também foi explicado. O único grupo de plantas que não possui um sistema, uma rede de vasos condutores de nutrientes, são as briófitas. Surgiu a partir, essa característica surgiu a partir das pteridófitas e se mantém nos outros grupos de plantas. Portanto, resposta briófita. Beleza? E a letra C? A letra C tem quais dos grupos não depende da água para fecundação? Aliás, não depender da água para fecundação foi um advento evolutivo extremamente importante. E isso foi possível graças a algumas adaptações, como, por exemplo, o surgimento de uma estrutura chamada de tubo polínico, que é uma estrutura gerada a partir dos esporos, que representa a fase masculina, né, da planta, né, do gametófito masculino, e que leva o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Portanto, não havendo mais necessidade do gameta nadar para chegar até o gameta feminino. Portanto, quem apresenta essas características são as gimnospermas e angiospermas. Elas não dependem mais da água do meio para fecundação por conta do advento do tubo polínico. Beleza? A nossa quarta questão. As figuras a seguir esquematizam partes reprodutivas de representantes de dois grupos vegetais. Vamos ver essas imagens, gente. Olha aí, você tem um musgo, uma plantinha completa, e aí você tem do lado uma flor de uma angiosperma. Nós já foi dito nessa aula que o musgo representa um grupo chamado de briófitas, que são plantas bem simples. Essa parte de baixo aqui, né, com rizóides, caulóide e filóide, é o gametófito feminino. E esse talinho aqui, com essa estrutura aqui, é o esporófito, é outra fase da vida da planta. É nessa estrutura aqui que eu estou circulando, onde se forma os esporos, tá ok? A flor é uma estrutura bem mais complexa do que a cápsula, que é o nome dessa estrutura aqui da briófita. Aqui nós temos uma estrutura bem mais complexa e a seta está apontando para as anteras, que é componente da parte masculina da flor, que é onde é produzido os esporos, chamados de grãos de pólen, nesse grupo de plantas. Com essas informações, vamos lá. Nesses esquemas, as estruturas indicadas pelas setas são o quê? Como eu já mencionei, são estruturas formadoras dos esporos das plantas, né, que recebe a denominação de grãos polínicos a partir das gimnospermas. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola.
Tranquilo? Então vamos lá. A quinta questão pede para relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Na coluna número 1 tem vários grupos de seres vivos, algas, fungos, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Na segunda coluna tem característica relacionada a um desses grupos, tá ok? Então o que nós vamos fazer é tentar associar de maneira correta. Então, por exemplo, lá na coluna 2, tem o primeiro item aqui, organismos vasculares, ou seja, tem o sistema condutor de seiva. Aí você já joga fora quem? Algas, que não tem, né? Fungos, que é outro grupo completamente diferente, e joga fora também as briófitas, que é o único grupo de plantas que não apresentam vasos condutores. Sem sementes e sem flores. Só tem vascularização. Então, nos leva a deduzir que seja a pteridófita, né? Porque tem vasos, não tem flor e nem semente. O segundo item, observe, são organismos avasculares com fase gametofítica bem desenvolvida e duradoura do que a esporofítica. Essa é uma característica marcante do único grupo de plantas que é avascular, que são as briófitas, então número 3. Os organismos que apresentam tubo polínico, lembra que eu falei na questão anterior? Vasos condutores e frutos. Frutos é uma característica exclusiva das angiospermas. Vasos condutores é encontrado em pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E o tubo polínico, que é quem leva o gameta masculino onde está o gameta feminino, é encontrado na gimnosperma e angiosperma. Então, seria esse item número 6. Os organismos sem clorofila, então não realizam fotossíntese. Importantes na decomposição de animais e vegetais, são chamados de seres decompositores. Portanto, junto com as bactérias, formam essa categoria ecológica e, portanto, só pode estar falando dos fungos. Número 2. E, por último, nós temos organismos que apresentam sementes expostas, nuas, já foi comentado em questões anteriores. Presença de semente é a partir das gimnospermas. Semente sem fruto, só as angiospermas. Portanto, a sequência é 4, 3, 6, 1, 2 e 5. E, logicamente, a alternativa que você vai optar para marcar é a letra D de dado, onde tem exatamente essa sequência. Ok? Vamos lá. A sexta questão. Se as plantas angiospermas evoluíram a partir de gimnospermas ancestrais, apenas no início do período Cretáceo, há aproximadamente 144 milhões de anos, então os dinossauros do período Triássico e Jurássico não poderiam ter apresentado hábito de se alimentar de quê? Lembra-se, vocês têm que focar quais são as características exclusivas das angiospermas. Porque como as angiospermas surgiram depois dos dinossauros, que tipo de estrutura presente nas angiospermas, os dinossauros não se alimentavam? E, logicamente, eu estou me referindo aos dinossauros que são herbívoros. Tá ok? Lembre-se, característica exclusiva que a gente viu aqui, flor e fruto. Portanto, os animais não poderiam ser frugívoros. Essa expressão meio esquisita refere-se ao fato de se alimentar de fruto, que é uma característica exclusiva das angiospermas, tá certo? Carnívoro se alimenta de outros animais, coprófago se alimenta de fezes, onívoro tem uma alimentação variada de animal e vegetal. A nossa sétima questão, também uma questão de associação de colunas. Assinale a opção que contém elementos das duas colunas corretamente associados. Aí você tem número 1, vasos condutores, transporte por difusão no número 2, dispersão de sementes, número 3, sementes nuas, número 4. Tá? E aí embaixo, do outro lado, você tem os grupos muso, samambaia, gimnosperma, angiosperma e algas. Só lembrando que samambaia
é um representante das pteridófitas. Então vamos lá, vamos ficar indo e voltando um pouquinho, mas não tem problema não. A letra A tem 1D e 2A. Vamos ver. 1, vasos condutores. D, angiospermas. Ok, né? 2A, transporte por difusão. Musgos. Ok, né? Aí vem a letra B, 2B. Transporte por difusão, samambaia. Não, já é por vasos condutores de seiva. Portanto, já está fora. A letra C, 3C. Deixa eu ver aqui. Dispersão de sementes, gimnosperma. Ok. Pode ser feita pelo vento, né? E 4B. Aí você diz sementes nuas. Samambaia não possui sementes. Então, está errado. 1E. Aí, vasos condutores, algas, cibriófita, não tem vasos condutores. Um grupo mais inferior do que ele, que são as algas, também não possui. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra A, que responde corretamente essa associação de colunas, ok? Vamos lá para a nossa 8ª questão. Sobre os musgos, lembrem-se que os musgos são representantes do grupo chamado de briófitas, que são um grupo de plantas mais simples que tem. Tá certo? Então, aí você tem uma série de características, então, pertence ao grupo das briófitas, são seres heterótrofos absortivos, são desprovidos de traqueídeos, preferem solos secos e frios, são parentes das hepáticas. A sequência correta resultante do preenchimento dos parênteses de cima para baixo ele quer saber botar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Pertence ao grupo das briófitas? Beleza, acabei de mostrar para vocês. São serezinhos heterótrofos absortivos? Não. Todas as plantas e algas superiores, elas são autótrofas fotossintetizantes. Absortiva quer dizer que absorve pela superfície do corpo. Estaria mais para os fungos, né? Então, falso. São desprovidos de traqueídeos. Pessoal, o que é traqueídeos? Traqueídeos é um dos elementos dos vasos condutores de seiva. Então, se está dizendo que não tem, então é verdadeiro. Preferem solos secos e frios. Não é verdade. Essas plantas, por conta da sua estrutura bem simples, elas normalmente são encontradas em ambientes sombreados, úmidos, com a temperatura um pouco mais elevada. Então, elas não gostam nem de seco nem de frio. Então, falso. São parentes das hepáticas. As hepáticas são plantas que não são muito conhecidas da gente, né, que tem um talo que lembra a forma de um fígado. Ok? E que, logicamente, pertence ao mesmo grupo dos musgos. Então, é verdadeiro. Com isso, a sequência correta está na letra C. VF, VF, V. Que vocês deveriam marcar, certo? De forma adequada. Ok? Bem, aí vemos a 9ª questão. Tem um textozinho aqui para a gente ler, mas sem problema. Botânica é o estudo da fisiologia, da morfologia, da ecologia, da evolução, da anatomia, da classificação, das doenças, da distribuição, dentre outros aspectos das plantas. Em resumo, estuda tudo de planta. Essa ciência foi reconhecida como tal em 1979. Olha, não está tão distante. Juntamente com os cursos de biologia. A história dessa área das ciências naturais nos remete a um passado bem longínquo. Sabe-se, por exemplo, que no ano 370 a.C., o filósofo grego chamado Theophrastus, discípulo de Aristóteles, este que havia classificado as plantas em com flores e sem flores, estabeleceu 2 tratados, um chamado sobre história das plantas, né? E a outro chamado de causas das plantas, sobre as causas das plantas, relacionado com a funcionalidade das plantas para o ser humano. Muito bem. Dos grupos abaixo, é correto afirmar que possui flores. Lembra do quadro?
um único grupo possuidor de flores são as angiospermas. Então, letra A, a alternativa correta. A nossa 10ª questão. Qual a importância das flores no processo de polinização? Ora, a palavra polinização quer dizer o quê? Transferência de grãos de pólen. O grão de pólen é produzido aonde? Nas anteras, que são estruturas da parte masculina da flor. Tá ok? Então, a polinização, que é um processo que evita a autofecundação das flores, certo? Está relacionado com isso porque a estrutura produzida, os chamados grãos de pólen, são produzidos, aliás, nas anteras. Portanto, as flores são, porque possuem geralmente pétalas grandes, coloridas, como mecanismo de atração, ou com um odor que atrai polinizadores. As flores com pétalas pequenas, sem odor, geralmente são polinizadas pelo vento. Então, nós temos duas categorias básicas que nós podemos citar aqui. As plantas com atrativos e plantas sem atrativos. As plantas com flores com atrativo, como pétalas grandes coloridas, odor ou então produção de néctar, elas atraem agentes polinizadores, como insetos, aves, mamíferos, etc. Já as flores que são pequenas, com pétalas pequenas, sem cor chamativa, sem odor, geralmente são polinizadas pelo vento ou pela água. Tá? Daí a importância das flores nessa polinização. Analise a foto na figura da questão 11. Aí você tem um morcego se alimentando de néctar, né, das flores. O morcego também se faz um grande polinizador, porque ao se alimentar de néctar, os seus pelos ficam cobertos de grãos de pólen e como ele visita várias flores, ele acaba transferindo o grão de pólen de uma planta para outra, ou de uma flor para outra. Então, sobre o animal dessa imagem, é correto afirmar que possui pele escamosa, respira através de brânquias, põe ovos como a maioria das aves, utiliza néctar das flores como alimento. Alternativa correta, logicamente, a letra D. Ele é um agente polinizador por conta de seu hábito de se alimentar de néctar. A nossa 12ª questão. As angiospermas são plantas com maior número de espécies e de indivíduos que ocupam o maior número de habitats. Assinale a alternativa que apresenta características exclusivas, quer dizer, só existe nesse grupo de plantas. Desse grupo de plantas. A. São avasculares, já está fora, porque o único grupo avascular são as briófitas. Letra B. São plantas vasculares, não é exclusivo. Com presença de flor, fruto, semente, por exemplo, podemos citar árvores frutíferas e capins. Plantas vasculares com sementes, porém sem frutos. Elas têm frutos. Sem angiosperma tem fruto. Plantas vasculares sem semente, já está fora, porque sem semente, as angiospermas possuem semente. Sem fruto, como por exemplo, samambá e avencas, que são exemplos de pteridófitos. Então, gente, por eliminação, só podemos ficar com a letra B de bola. Ok? E a nossa última questão. Representam vegetais que possuem semente. Só tem semente as fanerógamas. São dois grupos. Gimnosperma e angiosperma. Aí você tem pinheiro, leguminosa e gramínea. Letra B. Portanto, a alternativa correta. A letra B está errada porque as avencas são pteridófitas. Na letra C está errado porque a cavalinha é pteridófita. E a letra D está errada porque as hepáticas são briófitas. Ok? Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula e gostaria muito de agradecer a vocês e aproveitem essa revisão para estudar e aprofundar seus conhecimentos. Até mais!